você, Estela? Como tá tudo bem sim, e você? Eu também tô ótimo. Então vamos começar o nosso podcast? Sim. Vocês já sabem qual é o tema dele? Não, a gente veio muito ansiosa, muito surpresa em ter sido chamada. Inclusive, muito obrigada. Então, gente, eu vou anunciar o tema. O nosso tema hoje é respeito, entendeu? Sim. Eu vou fazer umas perguntinhas e vocês só vão precisar responder, entendeu? Sim. É uma coisa básica, um podcast, um bate-papo. Uhum. Então, a primeira pergunta é: o que é respeito pra você? Eu acho que respeito pra mim é um ato assim, o maior ato assim que a gente deve praticar pelo fato de a gente viver em uma sociedade. A gente vive em uma sociedade que a gente precisa de hoje em dia de união, de amor, porque o mundo é um mundo muito grande, né? A gente sempre pode estar em contato com diversas pessoas, então a gente sempre deve ter o respeito com todo mundo, né? Porque o respeito é a base de tudo. Sem ele eu acho que ficaria tudo assim, muito bagunçado, porque ninguém teria respeito com ninguém e a gente não conseguiria viver a sociedade que a gente vive hoje. Realmente, o respeito é a base de tudo. E você, Steph? Foi igual vocês falaram, o respeito é a base de totalmente o mundo inteiro. Porque se a gente não tivesse respeito, nosso mundo seria todo bagunçado. A gente teria, assim, praticamente ia ser com muitas brigas, porque assim, o respeito é tudo. Realmente. Agora, a segunda pergunta é: o que devemos fazer para respeitar as pessoas? Eu acho que, assim, dizer obrigada, com licença, por nada, são, assim, palavras, assim, de boas maneiras Palavras que a gente... mágicas. A gente sempre tem que ter essas frases, assim, com o próximo, porque sempre no dia a dia vai ter alguém que vai te fazer um favor, talvez você peça um favor pra alguém, e a gente sempre tem que ser educado com as pessoas, né? Porque o que adianta a gente não ser educado? Ninguém vai, tipo assim, ter vontade de ter o respeito com a gente, tipo assim, de volta. Então, a gente também sempre deve ter boas maneiras, ser gentil com as pessoas, ser educado, porque isso é respeito, né? Realmente. O respeito é a base de tudo. O respeito é a base de tudo. E assim, foi igual a Izzy tinha falado. Dizer muito obrigada, por favor, assim, se a gente falar isso, provavelmente as pessoas, tipo assim, vão parar de chamar a gente pros lugares, porque assim, isso é uma forma de você demonstrar um pouco do seu respeito, entendeu? E pessoas sem respeito, assim, não é nada na vida, vamos dizer assim. Não é agradável conviver com pessoas sem respeito, né? Sim. Então, qual a importância de respeitar as pessoas? Eu acho que, assim, o respeito, ele une laços, é a base dele que, por exemplo, assim, as famílias, os amigos convivem, porque, por exemplo, assim, se eu e a Estela, a gente fosse irmãs, a gente não ia conseguir conviver bem sem o respeito, porque a gente não ia ter o mínimo de educação com nenhuma de nós duas e a gente não ia conseguir, assim, conviver juntas. Então, o respeito, ele une as famílias, une as amizades, porque o mundo inteiro deve viver, assim, numa família. E a gente precisa do respeito pra gente conseguir conviver. Então, ele une a gente. Realmente, né? E você, Estela? Qual a importância de respeitar as pessoas? É importante respeitar as pessoas, assim, porque foi igual assim, se você quer ser respeitado, você vai ser respeitado do jeito que você respeitou as outras pessoas. Porque, assim, foi igual na primeira pergunta, né? A gente tem que ser respeitados para as outras pessoas respeitarem a gente. Entendeu? Porque sem respeito, foi igual falou, sem respeito a gente não é nada. Realmente, é que nem aquele ditado: a gente colhe o que a gente planta. Sim. Então, é importante respeitar somente as pessoas ou a nós mesmos? Eu acho que as nós mesmos também, por conta que pra gente aprender a respeitar as pessoas, eu acho que primeiramente a gente tem que se respeitar. Por exemplo, muitas pessoas hoje em dia no mundo têm autoestima baixa porque não tem o mínimo de respeito com a gente. Então a gente tem que, por exemplo, assim, saber se respeitar primeiro pra respeitar o próximo. Sim, foi igual você tinha falado antes, a gente colhe o que a gente planta, né? Então a gente tem que respeitar as pessoas, porque se a gente não respeitar, a gente não vai colher. Tipo assim, elas não vão tratar a gente do jeito da forma que a gente tinha que ser tratado. Vai, próxima pergunta, vai. Vocês já praticaram um ato de respeito hoje? Acho que sim, porque eu acabei de chegar de um lugar, né? Acabei de chegar da escola.
Então, na escola, a gente precisa do respeito, né? Porque Os professores. com os professores, com os Diretores. funcionários, com as pessoas que convivem com a gente na sala de aula, nas outras salas de aula, porque, por exemplo, não é todos que têm o respeito, mas aqueles que têm conseguem conviver assim, Tranquilamente. uns entre os outros e, por exemplo, assim, a gente precisa falar, por favor, obrigada, porque na escola a gente realiza diversos favores, diversas pessoas realizam favores É pra realmente uma falta de respeito falta à de escola. Ah, o professor tem que parar de dar aula para dar bronca em pessoas que ficam no Instagram no meio da aula. Gente, vocês acreditam que um dia eu vi uma pessoa assistindo Barbie na sala de aula? Quem? Eu não sei quem era, mas eu só vi, eu não lembro a pessoa, já faz um tempo já que eu vi. Mas também foi igual praticamente, eu já, tipo assim, logo que a gente já chegou na escola, né, a gente passa, dá bom dias pras tias, pros professores, isso já é uma forma de respeito, mas sim, já sei. Agora, qual E você, Juan? é o quê? Você já praticou respeito hoje? É óbvio. Uhum. Em que sentidos? Tipo, eu ajudei a minha mãe bastante hoje. Eu ajudei ela a rastelar e lavei a louça. Fui buscar um negócio no mercado. Você foi pra escola hoje? Não. Entendi. É, minha tosse tava muito seca, entendeu? Ah, Agora, pra última pergunta. O que vocês acham sobre a falta de respeito no mundo? Qual é a opinião de vocês? gente, respeito a gente tem que ter em todos os lugares, né? Porque igual a gente repassou, assim, várias vezes esse mecanismo, assim, porque realmente, assim, muito importante, o respeito une nós, então, assim, essa falta de respeito que as pessoas têm não é uma coisa legal, porque muitas pessoas se sentem, assim, constrangidas com as faltas de respeito que as pessoas podem, assim, deixar de ter. E a gente precisa do respeito, né? Porque se a gente não respeita as pessoas, muitas pessoas podem ver isso e levar, assim, pro lado negativo. Por exemplo, né? assim, se a Estela fosse uma pessoa que faltasse com respeito com todo mundo, eu poderia ver isso. Eu poderia ver isso, tipo assim, no lado negativo. E não tratar as pessoas mais. não assim, nesse sentido, mas eu poderia não ser, assim, sua Amiga. amiga. Por conta que eu vejo que ela, assim, tem muita falta de respeito com as pessoas e isso pode afastar as pessoas. Foi igual pra. A Isa fez um resumo do que é respeito, né? Tipo assim, porque se a gente. Gente, é muito assim. Eu falo sem noção de quem não tem respeito. Porque assim, respeito vem de casa. Não vem. Às vezes vem da escola, vem, mas assim, eles não é obrigado a respeitar. Tipo assim, ensinar o respeito pra gente. O respeito vem de casa. Então, quem não. Tipo assim, quando a gente vê uma pessoa e ela não tem respeito, provavelmente a gente já vai pensar na família dela. A família dela não tem respeito, a família dela não respeita as pessoas. São super. Sabe? Uma prova de respeito, na verdade, é a família, né? Porque, assim, na escola, se você não tem respeito com uma pessoa, mostra que, por exemplo, assim, os seus pais não te ensinaram o básico, né? Porque o respeito é um tópico importantíssimo que as famílias devem ter a preocupação de ensinar para os filhos. Então, gente, chegamos ao fim do podcast. Já? Já acabou o nosso bate-papo. E eu queria deixar pro pessoal, tenham respeito com as pessoas, respeito os professores, Os diretores, diretores, os tios, tudo. funcionários. Suas Então, famílias. tchau, gente, acabou o podcast. Tchau!